A chave não virou. Foi assim que descobri. De pé na varanda de uma casa que estava pagando faz mais de 10 anos, segurando uma chave que não funcionava mais, olhando para meus equipamentos de pesca jogados na grama molhada feito lixo. Meu nome está na escritura. Meu nome está na hipoteca. Meu dinheiro construiu cada palmo quadrado daquele lugar. E minha sogra decidiu que agora era da filha dela. Meu nome é Rodrigo. Tenho 52 anos. 3 meses atrás, eu tomei uma decisão que queimou minha família inteira, e eu faria de novo antes de terminar meu café. Porque quando você passa 10 anos assinando cheques para gente que vê sua generosidade como se fosse um direito deles, a única coisa que sobra para fazer é parar de assinar. E deixar a gravidade fazer o resto. Para você entender como é que eu acabei naquela calçada vendo estranho carregando minhas coisas para fora da minha própria casa, você precisa saber quem sou eu. Nunca herdei um centavo na vida. Tudo que tenho foi porque eu construí. Trabalho em logística, gerenciamento de cadeia de suprimentos para uma empresa de médio porte em Campinas. Sou aquele cara que acorda às 4h30, pega o carro até a padaria para tomar um café antes de ir para o pátio de distribuição. Não sou nada de extravagante. Dirijo um Gol de 10 anos que eu mesmo faço a manutenção. Mantenho as contas certinhas, meu histórico de crédito limpo e minha palavra é sólida. É isso que eu sou. É isso que eles aproveitaram. Casei com Fernanda 15 anos atrás. Ela era quietinha, confiável. Aquele tipo de mulher que fica lendo no sofá enquanto eu assisto jogo de futebol e nenhum de nós precisa falar nada. Eu amava isso nela. O que eu não amava, o que eu devia ter visto como um aviso gigante desde o primeiro dia, era a mãe dela, Dona Regina. Se culpa fosse uma moeda, aquela mulher seria bilionária. Ela tinha esse jeito de fazer você se sentir que cada coisa boa na sua vida era algo que você devia para ela. Em cada almoço de domingo, em cada feriado, tinha sempre um climatério. Você tem mais do que a gente, e isso não é justo. Uns 10 anos atrás, quando minha renda do negócio começou a ficar realmente estável e eu tive dinheiro de verdade pela primeira vez na vida, eu fiz o que pensei que fosse um movimento inteligente. Comprei uma segunda propriedade, uma casa sólida com 3 quartos e um quintal grande na Rua das Magnólias, num bairro que estava em expansão. Meu plano de aposentadoria. Minha estratégia de saída. A ideia era simples. Pagar em 15 anos, aí depois vender com lucro ou alugar e viver da renda quando parasse de trabalhar. Tudo certinho, lógico, inteligente. Mas aí Dona Regina começou com as lágrimas. Ela não podia mais ficar no apartamentinho dela. Os joelhos, as costas, as escadas estavam destruindo ela. Fernanda abriu a boca junto, dizendo que seria muito legal eu fazer isso, que ela cuidava da casa, que estava sendo um bom investimento mesmo assim. Eu cedi. Aquele foi o primeiro tijolo da minha própria prisão. Durante 9 anos eu paguei cada centavo daquela hipoteca, IPTU, seguro da casa, o encanador quando os canos congelavam em julho, o jardineiro que cuidava dos arbustos que Dona Regina amava tanto. Eu até paguei a bancada de granito brasileira que ela queria para a cozinha, R$20 mil. Eu não morava lá. Nunca dormi uma noite naquela casa. Mas meu dinheiro dormia lá todo mês feito um relógio. R$2.140, todo quinto dia do mês, débito automático. Eu via o saldo devedor diminuir e a equidade aumentar, e falava para mim mesmo que aquilo ainda era meu. O papel dizia que era. Enquanto isso tinha a Sandra, a irmã mais nova da Fernanda. 40 anos de idade e ainda vivendo que nem tinha 22. Ela não conseguia ficar em um emprego por mais de alguns meses. Sempre era culpa do patrão. Sempre era a economia. Sempre era azar. Ela pulava de apartamento em apartamento, de namorado em namorado. E toda vez que ela caía, adivinha de quem a carteira abria? Fernanda mandava grana para ela escondido de mim. Eu sabia. Deixei passar porque não queria confusão. Esse foi meu segundo erro. Quando você deixa a gente roubar pequeno, você está ensinando eles a roubar grande. Uns meses atrás, Sandra ficou grávida.
O pai desapareceu antes do resultado do teste secar. E de repente todo o almoço de domingo, toda ligação, toda conversa era sobre coitada da Sandra. Coitada da Sandra e do bebê. Coitada da Sandra que não tem nada. Eu estava ali comendo meu bife, escutando, acenando com a cabeça, vendo os olhares que passavam entre Fernanda e a mãe dela, tipo uma conspiração silenciosa. Eu percebia, mas era arrogante demais para pensar que podia perder o controle. Eu tinha a escritura, tinha os extratos bancários. O que é que elas poderiam fazer? Se você já sentiu essa segurança falsa, aquela onde papers te protegem das pessoas que são para te amar, deixa um like, porque o que aconteceu depois, eu ainda não consigo acreditar. Aqui está o que aprendi sobre parasitas. Eles não veem sacrifício como presente, veem como obrigação. Na cabeça deles, a casa virou a casa da família. E na definição de família, Sandra e o bebê estavam dentro. E eu estava de fora. Elas construíram a fantasia em cima da minha fundação, com sorrisos e cafezinho, e almoços de domingo onde Dona Regina apertava minha mão e me chamava de o filho que nunca teve. Essa frase me dá nojo agora. Eu estava numa viagem a trabalho. 3 dias em São Paulo, visitando um novo centro de distribuição. Voltei cansado, pescoço duro do voo. Só queria tomar um banho e dormir umas 12 horas. Fernanda não estava em casa. Tinha um bilhetinho na mesa da cozinha. Letra apressada, energia nervosa. Tô na casa da mãe. Coisas para resolver. Eu não pensei em nada. Achei que Dona Regina estava com um dos seus sustos de saúde. No dia seguinte de manhã, fui até a Rua das Magnólias pegar umas ferramentas na garagem. Foi quando meu mundo acabou. Tinha um carrinho de mudança pequeno na garagem. Senti meu peito apertar, mas meu cérebro lógico tentava me acalmar. Talvez estivessem trocando de móvel. Talvez Dona Regina tivesse doando umas coisas velhas. Aí eu vi a Sandra. Ela estava na varanda com uma xícara de café na mão, gritando ordem para 2 caras carregando caixas. Minhas caixas. Meus livros. Meus equipamentos de pesca. Minhas ferramentas. Tudo empilhado na calçada, tipo uma brechó que ninguém queria. Eu caminhei até a porta principal com passos firmes. Minhas mãos não estavam tremendo ainda. Tirei o chaveiro do bolso, achei a chave e enfiei na fechadura. Não virou. Eles tinham trocado a tranca. Sandra me olhou. Não com vergonha. Não com constrangimento. Com desafio. Ela cruzou os braços, ainda segurando aquela xícara, e falou com uma voz plana, ensaiada. Você não tem nada a fazer aqui mais, Rodrigo. A mãe me deu a casa. Eu preciso de um lugar para o meu filho, e você tem de sobra. Não seja egoísta. Aí apareceu Dona Regina na porta da frente. Ela não estava com café, estava com um envelope. Ela parou uns 6 metros de mim com aquela postura de mártir que ela levou 60 anos para aperfeiçoar. Ela falou que elas tinham conversado com um amigo da família que é advogado, e que como ela tinha morado lá 10 anos, ela tinha direitos. Ela estava dando o espaço dela para Sandra porque era a coisa certa aos olhos de Deus. Fernanda apareceu atrás da mãe, minha esposa, cabeça baixa. Ela murmurou alguma coisa sobre o bebê, sobre eu poder comprar outra casa. Minha própria esposa tinha feito parte da emboscada. Ela ficou lá, feito uma criança escondida atrás de uma saia, deixando elas me entregar um aviso de despejo da minha própria propriedade. Eu vi meus equipamentos de pesca, os que eu passei anos juntando, os Shimano que eu poupe para comprar em 2 natais, tudo jogado na grama molhada. Eu vi um homem que eu não conhecia caminhando pelo corredor só de cueca. O novo namorado da Sandra aparentemente já tinha se mudado. Caminhando pela casa que eu tinha pintado com minhas próprias mãos no verão anterior. A humilhação foi total. Aí Dona Regina me entregou o envelope. Dentro tinha notas de despesa da nova tranca, dos custos da mudança, alguns reparos menores. Ela falou, e eu nunca vou esquecer disso. Como a Sandra mora aqui agora, a gente quer que você continue pagando a hipoteca e as contas, até ela se ajustar. É o mínimo que você pode fazer pela sua família. Ela queria que eu financiasse a cama onde outro homem ia dormir com minha cunhada,
na casa que eu comprei para minha aposentadoria. A audácia absoluta de tirar o fôlego. Eu falei uma palavra só. Entendi. Minha voz saiu mais grave do que eu esperava, mais lenta. Abaixei, peguei uma das sacolas com minhas roupas, coloquei na carroceria do meu Gol e saí dirigindo. Dona Regina sorriu. Sandra riu. Fernanda tentou tocar no meu braço quando eu passei, mas eu afastei a mão dela feito fosse algo morto. Elas achavam que tinham vencido. Elas tinham a casa, o conforto, e acreditavam que ainda tinham minha carteira. O que elas não entendiam é que o cara que construiu algo do zero sabe exatamente como desmontar aquilo. Naquela noite entrei num hotel. Sentei na cama com o notebook e puxei todos os documentos. Vingança não é quente. É gelo. É matemática. É paciência. Liguei para o meu advogado. Vargas, frio como pedra. A gente se encontrou numa lanchonete. Espalhei os papéis. Dona Regina não tinha contrato, não tinha escritura, não tinha direito legal. Sandra era invasora. Vargas falou que podia despejar elas em 6 meses. Não quero despejo lento. Quero que a casa deixe de ser prêmio e vire castigo. Ele se recostou. Então, para de alimentar a máquina. Naquela tarde, eu entrei na minha conta do banco e desvinculei minha conta corrente do pagamento da hipoteca. Eu não cancelei nada de forma dramática. Só fiz certeza de que o poço estava seco quando o banco viesse beber no 5º do mês. Mas aquilo era só o começo. Cada conta de serviço daquela casa, eletricidade, água, gás, internet, tudo estava no meu nome. Eu estava pagando tudo por débito automático fazia uma década. Eu fui pessoalmente em cada escritório de utilidade pública e pedi cancelamento total dos contratos. Não uma suspensão. Cancelamento permanente. A mulher da companhia de eletricidade perguntou: "Tem certeza mesmo? Reconectar vai custar caro." Eu acenei. Não tem ninguém morando lá que eu preciso que tenha luz. Sandra não tinha emprego. A pensão de Dona Regina mal cobria os remédios dela. Fernanda ganhava uns 40 mil por ano. Nenhuma delas conseguia cobrir uma hipoteca de 2.100, mais IPTU, mais contas. Elas tinham roubado um castelo e não faziam ideia de que castelo custa uma fortuna para manter. Fernanda começou a ligar, mandar mensagem. Primeiro preocupada, aí confusa, aí brava. "Rodrigo, onde você tá? O que aconteceu com a eletricidade? Por que a água está cortada?" Eu lia cada mensagem. Deixava os 2 cheque azul aparecer para ela saber que eu via. Aí bloqueava o número. Eu queria que o silêncio fizesse seu trabalho. Queria elas dentro daquela casa escura, se matando de briga uma com a outra, tentando adivinhar qual delas tinha me empurrado para longe demais. A lealdade de ladrões se desmancha rápido quando o dinheiro acaba. Eu também liguei para o meu compadre que trabalha com imóvel. Pedi para ele colocar a propriedade para venda como um imóvel problemático. Eu queria gente estranha aparecendo com trena, caminhando pelo quintal. Eu queria Sandra olhando pela janela, vendo pessoas medindo o reino roubado dela, percebendo que o barco estava afundando. Enquanto isso, eu reconstruí. Apartamento limpo no centro, pequeno, moderno, meu em cada sentido. Voltei para a academia. Dormi a noite toda pela primeira vez em anos. Toda vez que a culpa tentava chegar, eu lembrava dos meus equipamentos de pesca na grama molhada e da risada da Sandra na varanda. Aquela lembrança era meu combustível. Vargas ligou no dia 32. O banco mandou notificação de atraso. Como era propriedade de investimento, a taxa de juros era alta e o banco se movia rápido. "Eles estão presos", Vargas falou. 60 dias e começa a execução. Eu sabia que elas não conseguiam pagar. Antes de contar como tudo desabou, se essa história te atingiu, curte. Se você já foi aquele que levava a família que não merecia, deixa um comentário. 40º dia. Tava numa padaria perto da Rua das Magnólias. Vi o caminhão da eletricidade.
Caras tiraram o medidor em 10 minutos. Veio gente da água e fechou a válvula. Sandra saiu correndo feito fogo no cabelo, gritando, balançando o telefone, tentando ligar para número bloqueado. Dona Regina chegou alguns minutos depois, arrastando os pés pela garagem, respirando pesado, apertando o peito. As duas ficaram naquela varanda, a varanda que eu paguei, debaixo de um sol que elas não conseguiam escapar porque o ar-condicionado estava morto, olhando para um futuro que elas não tinham planejado, porque planejamento nunca foi o forte delas. Aí, um homem de terno cinzento chegou na porta da frente e entregou para Dona Regina o aviso de execução. Ela apertou o peito e quase cai. Sandra tentou arrancar os papéis, gritando sobre seus direitos. O oficial só apontou para casa, apontou para a pasta dele e saiu andando. Eu decidi que era hora para minha aparição única. Caminhei devagar. Sandra partiu para cima de mim com os punhos fechados. "Você fez isso", ela gritava. "Eles cortaram tudo. Estão levando a casa. Você é um monstro, Rodrigo." Eu olhei para ela com nada na minha cara. Sem raiva, sem satisfação. Só nada. Tirei as mãos dos bolsos e falei com uma calma que eu tinha ensaiado por 40 dias. "Eu não fiz nada, Sandra. Eu só parei de fazer. Parei de pagar a eletricidade que você usa. Parei de pagar a água que você bebe. Parei de pagar a hipoteca do teto que você decidiu roubar de mim. Vocês falaram que aquilo era a casa da família. Bem, a família aguenta as contas da família. Eu não sou família mais. Vocês fizeram questão disso." Dona Regina caminhou na minha direção, chorando, tentando puxar o velho manual. "Rodrigo, por favor. Sandra tem um filho pequeno. Você não pode ser tão cruel. Só dá a grana para a gente se recuperar. A gente te paga de volta." Eu soltei uma risada seca única que parou as lágrimas no meio do caminho. "Vocês não têm nada para me pagar de volta porque vocês nunca valorizaram o que eu dava. Vocês queriam a casa? Aí tá ela. O banco vem buscar em 2 semanas. Eu já negociei minha saída da dívida com uma transferência de título. Meu crédito vai sofrer, mas minha alma tá limpa. Vocês têm 15 dias para sair antes do oficial de justiça faz por vocês." Fernanda apareceu quando eu estava terminando. Ela congelou quando viu a cena. Tentou se aproximar de mim com aqueles olhos cheios de culpa que chegaram tipo 6 semanas tarde demais. "Rodrigo, a gente consegue resolver. Minha mãe cometeu um erro. Não deixa a gente na rua." Eu olhei para ela uma última vez. Era estranho, né? Eu não sentia amor. Nem raiva. Só um vazio absoluto e gigante. "Fernanda, o dia que você viu eles colocando minhas roupas em sacola de lixo e não falou nada, naquele dia você deixou de ser esposa. Hoje você só tem uma mãe e uma irmã que vão te arrastar para baixo junto. Aproveita a casa enquanto tiver luz natural. É tudo que sobrou." Eu virei para trás, caminhei até meu gol e saí dirigindo. Sandra gritava insultos que iam ficando pequenos no espelho retrovisor. Dona Regina sentou nos degraus da varanda, derrotada, vendo o império de grana gratuita dela virar pó. Minha vingança não foi tirar a casa delas. Foi forçar elas a encarar o peso das vidas delas, sem meu ombro para se apoiar. Isso tudo aconteceu 6 meses atrás. O divórcio saiu 3 semanas atrás. Rápido, limpo, clínico. Fernanda tentou pedir metade das minhas economias, mas Vargas colocou uma década de documentos financeiros, mostrando como meu dinheiro tinha sido desviado para sustentar a família dela. O juiz nem piscou. Ela saiu com aquilo que entrou, que é nada. Sandra tá de volta num apartamentinho num bairro complicado. O plano mestre dela de ter uma casa sem nunca ganhar nada durou exatamente 40 dias. Dona Regina tá alugando um quarto de um primo distante que mal aguenta ela. Sem mais roseiral. Sem mais bancada de granito. O banco fez a execução e vendeu a casa num leilão. Às vezes, eu dirijo pela Rua das Magnólias e vejo uma família nova lá. Crianças no quintal, um cara lavando o Onix na entrada. Bom, alguém que realmente ganhou tá curtindo aquilo agora. Gente vai falar que eu fui cruel. Mas essa gente nunca teve 10 anos da vida roubados por sorrisos e histórias de coitado.
Eu não botei elas na rua. A ganância delas botou elas na rua. Eu só parei de ser a rede de segurança que elas nunca respeitaram. Eu moro sozinho agora. Apartamentinho pequeno, 14º andar, bem no centro. Eu consigo ver as luzes da cidade da minha cozinha. Ninguém tem uma chave de sobra. Ninguém tá tramando atrás de mim. Ninguém tá medindo meu sucesso e calculando quanto daquilo eles merecem. Eu durmo 8 horas por noite. Como o que eu quero. Vou onde eu quero. Eu não devo nada pra ninguém. E pela primeira vez em 15 anos, cada real que eu ganho fica exatamente onde devia ficar. Comigo. A melhor vingança não é vingança. É só você dar um passo para trás e deixar a gente desabar debaixo do peso da vida que eles construíram nos seus ombros. Gravidade não precisa de um plano. Só precisa que você solte.